Fala galera, beleza? Hoje eu queria falar com vocês de uma coisa bem séria, né? É a questão de que ser freelancer é ser uma empresa. Às vezes a gente não fala muito disso e eu acho um ponto importantíssimo, né? Você assumir um trabalho de freelancer, seja para prestar serviços nacionais ou internacionais, aí difere um pouquinho, né, a como você vai fazer. Você é uma empresa. Você tem que gerar entradas de capital, você tem que é, gerenciar essas entradas de capital também, você tem que entender a saúde, né, de uma empresa em termos de vendas, quem é o meu cliente, como que eu apareço para o meu cliente, como que ele me paga, né, como que eu coloco isso no banco, como que eu gerencio essa empresa, né, como um todo. Né? Quando você está no nacional, né, muito mais fácil vai ser você começar, por exemplo, por um microempreendedor individual, né, um MEI, que é uma empresa que tem até um certo limite de capital, uma formalização, você vai ter um CNPJ e você vai conseguir emitir nota fiscal para quem está te contratando como uma empresa. Isso é melhor para você, por um lado, porque você vai pagar menos impostos em algumas coisas, e melhor para a empresa que está te contratando, porque ela não vai contratar uma pessoa física, então não vai ter encargos diversos com fundo de garantia e coisas do gênero. Então, muitas vezes até empresas contratam pessoas internas como PJ, até por essa questão de custos, né, e às vezes ser benéfico para ambas as partes. Tá? Não é muito benéfico do ponto de vista de estabilidade, mas eu acho que isso é outra história para a gente conversar. Tá? Quando você está falando de para fora, você não consegue, até onde eu sei, ter uma empresa, um PJ exportando esse tipo de coisa, pelo menos não no tamanho que a gente está acostumado. Talvez estúdios já é outra história, eu não sei como é que funciona a questão de exportação de serviços, não sei como é que é isso, tá? Normalmente, a maioria das pessoas que eu conheço que faz freela para fora, faz como pessoa física, tá? Então você vai ter que pagar seu imposto de renda em cima dessas entradas. Normalmente você vai fazer o que é chamado de carnê-leão. Então você vai pagar todo mês mais ou menos uma estimativa de quanto você vai ganhar em cada um dos meses e aí depois no final você calcula quando você for declarar o seu imposto de renda, tá? Então, questões importantes aqui, você entender que existem várias burocracias em ambas as questões, né? Seja no sentido de contabilidade da sua empresa, né, de emissão de nota fiscal, dependendo de como for, ir na prefeitura, abrir, né, formalmente a sua empresa. No meio é um pouco mais simples, mas se for aumentando o faturamento aí, você vai ter que pensar em mudar para uma microempresa, né? Então você tem uma série de questões que você tem que pensar sendo um MEI ou sendo um PJ, uma pessoa jurídica. Tá? Na questão da pessoa física também, como é que você vai receber esse dinheiro? Por onde vai vir, principalmente se vier de fora? Vai vir através de PayPal, vai vir através de bancos, né? Como é que funciona esse tipo de coisa? Tem várias coisinhas que você tem que pensar. Tá? No longo prazo também tem várias questões de entrada e saída de capital, né? Então você tem que pensar porque às vezes na questão do freelancer você vai ter clientes em alguns momentos e não vai ter em outros momentos. Então é uma questão bem cíclica de entradas e saídas de caixa que aí você tem que pensar muito bem em como se organizar. Mas eu vou deixar essa questão da gente falar um pouquinho sobre dinheiro para um outro vídeo, tá? É só para vocês terem na cabeça que ser freelancer é fazer tudo que uma empresa faz. Usando mais uma vez o exemplo pessoal, né? Eu não sou freelancer do ponto de vista de mercado, né? Apesar de fazer alguns projetos de freela. O Brushwork Atelier é uma prestadora de serviços de educação. Mas eu tenho uma empresa, eu sou um PJ, eu tenho contador, eu tenho várias coisas que eu tenho que gerenciar. Ao mesmo tempo que eu sou professor no Brushwork Atelier, eu sou editor no Brushwork Atelier, eu sou da manutenção da TI, eu sou de todos os pagamentos e serviços, então eu sou o financeiro
do Brushwork Atelier. Eu sou a gestão estratégica do Brushwork Atelier. Eu sou o marketing do Brushwork Atelier. Sabe, eu sou produtor de conteúdo do YouTube, por exemplo. Sou o youtuber do Brushwork Atelier. Eu sou um bando de coisas que são necessárias fazer para que você tenha uma empresa saudável. Se você começa a colocar gente embaixo, essa empresa começa a ficar cada vez mais cara, né? Então, se você tem uma escola, por exemplo, uma escola física, você começa a ficar cada vez mais caro. Ou se você tem um estúdio físico, se você é um freelancer que presta serviço, às vezes você não consegue trabalhar em casa, então você vai ter que alugar um estúdio. Não tem nada a ver com educação agora mais. Você é só um artista. Sua principal atividade é gerar, por exemplo, concept ou ilustração para vários mercados. Só que você não consegue trabalhar em casa, por N motivos isso pode acontecer. Às vezes a sua família fica lá, seja o que for, você precisa alugar um espaço para você se desconectar um pouco. Ou você até procrastina demais quando está em casa, não rende muito bem. Então você precisa fazer essa mudança. Isso vai ser mais uma entrada de custos. Aí tem outras burocracias envolvidas. Você fazer um contrato de locação, você ter um fiador para ter uma locação, né? Várias coisas. É só para lembrar, né, que existem inúmeras coisas além de desenhar que você vai precisar fazer quando você tiver uma vida de freelancer. E normalmente a gente não para pensar isso até a bomba cair no nosso colo e a gente realmente ter que se virar nos 30. Então, se você está fazendo uma transição para freela, coloque isso na cabeça, né? É muito fácil a gente, até converso muito com muita gente isso. É muito fácil você ser freelancer enquanto você paga só como pessoa física, então você paga o imposto de renda lá e você mora com seus pais, entendeu? Quando você tem uma série de outras coisas em torno que vão deixando esse sistema cada vez mais complexo, é interessante você fazer um planejamento para ter uma noção se aquilo vai ser saudável no longo prazo, tá? Então é isso, só queria provocar um pensamento. E vocês? O que vocês preferem, né? Trabalhar de estúdio, trabalhar de freelancer, que tipo de problemas ou coisas interessantes vocês já tiveram aí? Compartilhem com a gente aqui nos comentários para a gente abrir uma linha de discussão. Beleza? Então é isso, se gostou deixa um like, compartilha com alguém que você acha que gostaria e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera.